Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Eu vou explicar bem mesmo, gente, para vocês ficar firme nisso. Ontem eu fiz jejum, né? Ofertei do jeito que eu expliquei aí. Aí teve uma hora que eu tava sem paciência. Totalmente sem paciência. Aquela pessoa calma, tranquila, numa boa, sumiu. Você precisa ver como que eu fiquei. E aí você se aceita. Você deita e dorme, filho. Pode falar. Deita e aceita. Né? Se mexerem com você, você fala palavrão. Mexeram comigo, eu falei palavrão. Meu marido ficou bravo comigo. Paciência. Eu simplesmente me perdoei na hora. Falei, sou miséria. Já sei que o jejum é assim, eu já sei, já estava acostumada, já tinha feito um jejum, então já sei. Então, me perdoei, resignei-me. O que é resignação? Você aceitar humildemente que você é miséria. Está sendo sugado de você a sua energia. Eu estava zero, fiquei para baixo de zero, porque foi sugado. Então, você se acalma, se perdoa, e aí você volta pro zero de novo. É assim que funciona, tá bom? Só que tem que ser na divina vontade, entendeu? Se você esquecer e comer, você fica em paz. Se alguém vir trazer um pedaço de bolo para você, se comer e nem lembrou do jejum, tranquilo, é na paz, na divina vontade, é assim. Gente, vocês não têm ideia dos resultados que teve esse jejum de ontem. Então, por mim, eu faço o resto da vida porque foi muito forte. Os resultados foram incríveis, incríveis. Eu tô muito animada, muito mesmo com esses resultados. Ontem foi tão incrível que deu uma impressão, gente, sem brincadeira, que Deus saiu, que Jesus saiu cutucando um monte de gente que tava parado. E me cutucou também para eu poder provocar algumas pessoas. Meu Deus do céu. E parece que assim, a pessoa sai daquela paralisia. O demônio parece que ele é obrigado a soltar a pessoa. A justiça divina parece que ela se sente obrigada a fazer o demônio soltar a pessoa. É uma coisa assim que mais ou menos eu percebi. De tão forte que foi o negócio. Deu a impressão, sabe aquelas 3 cadeias? Deu a impressão que as pessoas, elas mexeram no cadeado e conseguiram abrir e saíram. Tipo assim, entendeu? É incrível o que aconteceu. Foi incrível. Nossa, gente, ainda tô colhendo fruto. Meu Deus, eu tô tão animada com esse jejum. Nossa, Jesus tá falando pra mim umas coisas que vocês não têm ideia, que eu nunca imaginava. Nossa, uau, Ele falou assim que essa comunidade agora vai ferver. Vai ferver de felicidade, vai ferver de frutos. Nossa, eu tô tão feliz. Meu Deus, nem acredito. Nossa, que bom que chegou esse momento. Era o dia que eu mais esperava. Chegasse logo. Obrigado, Senhor, por isso. Nossa, como a gente depende de Deus, gente. A gente depende demais dele. Se ele não tiver realmente, né, à frente, não tem como a gente saber as coisas. Se ele não tiver, assim, conduzindo tudo, as coisas do jeito dele, a gente fica abandonado. Se a gente for com as nossas próprias vontades humanas e forças, as coisas não andam. Nossa. Agora, quando Jesus está no comando, e está muito claro esse comando, e ele está, né, totalmente assim,
claramente assim, ordenando as coisas, sabe? Aí a gente vê realmente que tudo vale a pena, que tudo que você fez até agora vale a pena, que tudo foi um tempo de preparação. Meu Deus, muito obrigada. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da divina vontade, para minha alma, dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meus irmãos, vamos meditar sobre o jejum na divina vontade. Foi uma inspiração dada por Jesus a nós, né? E estamos, começou por algumas pessoas, começou a fazer, e agora, já vimos, já contemplamos a graça que o Senhor está fazendo por meio desse jejum de libertações poderosíssimas, né? Das vontades humanas mesmo, Libertar as pessoas das vontades humanas, que é o propósito do nosso jejum da divina vontade, é unido à única intenção nossa, de fazer tudo na vontade divina, a mesma intenção dele. Então, Jesus, já havia começado a iluminar, desde o estudo 51, ele já foi nos iluminando, sobre essa questão, que a gente lida, no dia a dia, seja na comunidade, seja com pessoas na nossa família, situações em que você vê, o seu próximo, sofrendo, amarrado às cadeias de sua vontade humana, muitas correntes, seja o mundo, até coisas espirituais, mas amarrados de uma forma que não se abre para o novo, não se abre para a vontade divina, Então o Senhor já estava colocando no nosso coração, despertando para essa doação, esse sacrifício de fazer esse jejum na divina vontade, nesse propósito que é o mesmo interesse de Deus, que era também o que Jesus fazia em reparação à humanidade, às almas, Ele, toda a vida dele, ele se ofertava, oferecia seus sacrifícios, tudo ao Pai em prol das almas. E ele nos ensina o mesmo. Então, aí já teve algumas experiências, em relação ao jejum, que as meninas começaram ontem, Aí a Aline nos instruiu, acerca do que aconteceu com pessoas da comunidade que já começou a sentir os efeitos no corpo mesmo, do jejum, do estado de ânimo, E aí foi dado para nós a iluminação acerca disso, para a gente entender o quanto que isso é importante e que isso não deve despertar em nós, motivos, pra gente, não é pra gente ficar chateado, não é pra gente logo pensar, fiz alguma coisa errada, fiz o jejum mal feito, se sentir culpa, de repente se sentir fraco, desanimado, nervoso, porque isso tudo faz parte, porque tem uma dimensão espiritual muito grande aí, E o Senhor, primeiro, não abriu para nós, esse entendimento antes, porque a gente está nesse processo de tudo, a gente depende dele. Se ele não iluminar, se ele não instruir, se ele não nos formar, não tem como a gente saber. A gente está nas mãos dele, no colo dele. A gente vive isso na prática, na vida. O que é estar no colo dele e esperar tudo dele? Então, tudo acontece num tempo favorável, num tempo propício, numa ordem, Então, é nesse momento que o Senhor nos despertou para isso, Nos fortaleceu primeiro para agora pedir esse sacrifício, em prol da libertação das vontades humanas. Então, olha que maravilha, que bênção que é essa nova iluminação que o Senhor está dando, porque também
ele nos explicou, né, a importância, né, a intenção que é esse jejum, para a gente também orientar os outros, as pessoas a entender. Porque esse jejum não é por, né, interesses humanos, né, de adquirir virtudes, né, de coisas, né, de conseguir um bem, né, conseguir sei lá, uma recompensa, né, nem em ordem material, nem em ordem espiritual, mas a gente aqui, né, tem a intenção reta, sincera, né, de ser tudo na vontade divina, né, fazendo aquilo que Deus quer. Então, é quando Ele nos inspira, é quando Ele quer isso de nós. É comum, né, que a gente sinta a sugar as nossas forças, porque é um sacrifício, é uma doação, né, é o efeito, né, daquilo que isso está sendo produzido espiritualmente, e a gente sente na pele, no corpo da gente, né, sente no todo o nosso ser os efeitos, né, e também os frutos disso, que é muito grande, né, o que Jesus está fazendo por meio disso. Então, aqui Jesus nos iluminou no grupo acerca do jejum. Então, eu vou ler, né, a conversa da comunidade, toda a partilha, para a gente entender melhor. Então, ele nos inspirou a não parar, né, porque é para Deus, né, e em prol de algo maravilhoso, da divina vontade, né, em prol do reino da divina vontade. Então, isso nos inspirou a estar fazendo esse jejum. Não é forçado, não é regra, né? Por que que não é regra, né? Porque é voluntário, né? E porque é tudo na vontade divina, é Ele que rege a nossa vida, né? De modo que, por exemplo, se você propôs a fazer o jejum, mas de repente você esqueceu, né? Você esqueceu naquele momento, né? De repente você foi a algum lugar e alguém te ofereceu algo de comer, você comeu sem nenhuma maldade, né? Então Jesus é muito livre, você também tem que ficar nessa liberdade de não ver culpa nisso, não ver maldade nisso, mas de ter a sua intenção firme, que é isso que importa. Por isso que é importante a gente explicar a diferença que é quando se jejua na santidade humana, né? Porque senão acontecem situações como essa e as pessoas ficam bravas, né? Elas ficam sentindo que tem que começar de novo, que fez tudo errado, que o que fizeram não valeu de nada. Nunca sabe se estão agradando a Deus. Elas não têm aquela firmeza de intenção, né? De entender a intenção, né? E muitas das vezes também, né? Elas acabam ficando bravas, com raivas, né? Abatidas, né? Porque não compreende, né? Na dimensão espiritual. Ou não tem um propósito universal, porque na divina vontade é universal, é aquilo que Deus quer. Mas às vezes a pessoa tem fins humanos, né? Então a gente tem que estar muito livre nesse sentido. É tudo por amor. É tudo por amor, numa ordem, né? Quem rege a nossa vida é Ele, quem conduz tudo é Ele, né? Então, aí foi inspirado para nós, que nós podemos estar fazendo esse jejum um dia sim, um dia não, né? E aí eu vou explicar tudo o que está sendo falado aqui. Vale a pena, sempre vale a pena, mas a gente também precisa entender, porque na divina vontade você não faz um ato sem entender o valor daquele ato, né? E de repente, né, acontece uma coisa e você não sabe para quê. Por exemplo, você sente, meu Deus, por que que tá tão difícil? Eu tô fazendo esse jejum e eu tô sentindo tão fraco, eu tô me sentindo uma angústia, eu tô sentindo um peso. E não, né? Então Jesus está abrindo os véus para a gente entender que faz parte do espiritual, né? Porque você está se doando, né? É um sacrifício, tá tipo tirando seu sangue. Quando a gente jejua para doar sangue, como que a gente fica? A gente fica fraco, né? A gente sente que foi sugado, não sente? Nossa, tirou um pouco de sangue, mas parece que tirou tudo, né? Você sente a sua mente, né? Parece que tudo mexe, envolve seus órgãos, envolve a sua pessoa, né? Então, e você tem que aceitar, tá aberto por vontade divina, porque de repente nesse processo você pode sentir, você vai sentir no seu físico, né? Na sua vida. Então, de repente, você pode ficar um pouco nervoso, ficar bravo, perder a paciência. Se você vive pela virtude, você fica com aquele sentimento, né?
Nossa, eu jejuei para ter paciência, porque você pensou na virtude humana, de adquirir algo para você, de mérito, né? Ah, mas eu perdi a paciência. Fiquei fraco e perdi a paciência. Aí a pessoa pensa, já era tudo que eu fiz. Então, ela não tem um propósito firme, estável, né? Agora aqui não. O Senhor nos ensina a ter essa liberdade para a gente entender o que Ele faz por meio, né, do jejum, né? Que a gente entender que tudo isso tem um para quê. Então, Ele está nos explicando para a gente se preparar, né? Então, o que foi nos instruído, né? E é o que eu também vou fazer desse jeito, né? Para mim, a instrução de Jesus perfeita, né? Então, vamos entender. Você toma um café, né? Você toma um café normal, toma um café, tá? Não veja como regra, porque pode mudar. Ah, eu não tomei café, eu tomei um suco de manhã, tá? Então, não é regra, tá? É um ensinamento da melhor forma, né? Você tá dando a iluminação para nós, né? Come um pão, né? E você fica só bebendo água, né, até as 15 horas. Então, é esse tempo sem alimento. Sem você pegar e se deliciar, fazer um banquete de manhã, né? Não, coisa simples, o simples. É um sacrifício voluntário de algo simples, né? E depois essa abstinência, vamos dizer assim, né? Se abster de comer até as 15 horas. Então, ele deu essa instrução para nós. E antes, né, de iniciar a sua manhã, você não deixar de rezar a Suprema Majestade, né? Fazer esse jejum. E pode terminar com o texto da misericórdia na divina vontade também. Então, aí aqui está explicando, oferta com a oração da Suprema Majestade de manhã e pede na divina vontade o quê? Tá, o que pedir? Como falar? Libertação profunda das pessoas que você quiser. Libertação de quê? Ruth, é a libertação do alcoolismo, a libertação daquele emprego que a pessoa tá para ela arrumar outro? Libertação daquele esposo, daquela esposa, daquele noivo, daquela noiva, não. É libertação. Qual a libertação? Da vontade humana. Pela morte das vontades humanas rebeldes da comunidade, né? E isso inclui comunidade, família, tá? As pessoas que você quiser colocar, porque esse pedido é na vontade divina, que tudo que o Senhor quer que todos vivam na vontade divina. Um dia pode ser, um dia sim, o outro não. Você vai alternando, tá bom? Aí, um aviso muito importante de Jesus para nós. Se preparem. É forte a guerra. Cai tudo em cima da gente. Você vai ter, vai cair sobre você, né? Você vai ter a cruz, né, para carregar. Vai cair sobre você tudo, né? Suga de nós, né? Você tá tirando, vai ser tirado o sangue de você. Ficamos até falando palavrão. Às vezes você sente nervosismo, estado de ânimo. E pode acontecer muitas coisas assim. Você precisa entender. Pode acontecer, né? Mas não sentir culpa, porque somos misérias, né? Você pede desculpas e segue. Se de repente nesse processo você está no trabalho e está jejuando, né? De repente, né, você passa por uma situação que você perde paciência e fala alguma coisa. Aí você vai ficar, nossa, não podia ter feito isso e ficar na culpa. Você sabe exatamente o que significa espiritualmente aquilo que está acontecendo ali. Por isso eu estou nos deixando conscientes. E você toma a bronca, pede desculpa, né? Assume sua pequenez e segue. Sem culpa, sem ficar remoendo aquela situação. Amém? Então, na divina vontade, é pedir a vontade divina, tá? Essa é a intenção. Você não pede nada, só pôr na intenção de Deus, fazer a libertação da vontade humana rebelde, que é a intenção de Deus. Porque a gente se liberta da vontade humana, libertação total, né? Aí, aqui, né, vamos seguir aqui ó, as mensagens. Olha que interessante, né? O Jesus falando sobre o sacrifício voluntário. Compareceu-se da minha fraqueza e disse-me: não temas,
eu mesmo sustentarei a tua fraqueza. Tu não sabes que graças te preparei, por isso temes tanto. Eu não sou, eu não sou eu, onipotente, que tem poder sobre tudo? Não posso suprir a privação de me receber no sacramento? Por isso ri-te, põe-te como morta em meus braços. Abandono-a. Faze-te vítima voluntária, que é isso que agrada a ele, para me reparar as ofensas pelos pecadores e para evitar os homens os merecidos flagelos. Eu dou-te em penhor a minha palavra de não deixar nem um só dia sem vir visitar-te. Até agora tu viestes a mim. De agora em diante, virei eu a ti. Não estás contente? Então eu me resignei à santa vontade de Deus e fui surpreendida por esse estado de sofrimentos. Quem pode dizer as graças que o Senhor começou a me dar? É impossível poder dizer tudo detalhadamente. Poderei fazer alguma coisa confusamente, mas por quanto possa, e para cumprir a santa obediência, que assim o quer, esforçar-me-ei em dizer por quanto me seja possível. Então, aqui fala do sacrifício voluntário, né? E o jejum, esse jejum da divina vontade, entra nesse quesito, né? Sacrifício voluntário a Deus. Que Ele supre por nós, Ele que nos dá a força, né? A gente se abandona nos braços dele e aceita tudo, né? Qualquer situação que a gente passar, de estado de ânimo, de alguma confusão, né? Alguma situação assim, né? Que você no momento ficou nervoso, falou alguma coisa, porque você pode passar, prepara, você pode passar por muitas coisas, por lágrimas, né? Por sofrer calúnias, humilhações. Muitas situações vão vir sobre você, a carga vai vir sobre você, né? Então, é para você confiar em Deus, né? Não ter medo, né? Porque faz parte, vale a pena, sabe? Vale a pena. É justamente por doer, por ter o sacrifício, por tirar, é que vale a pena. O elemento sacrifício mesmo. E Nossa Senhora também era assim, né? Pela igreja, né? Ela ofertava também pela igreja, na divina vontade. Então vamos ver mais um trecho. O que agrada mais a Jesus é o sacrifício voluntário, né? Os dotes naturais são luz que serve ao homem para encaminhar no caminho do bem. Continuando meu habitual estado, viu meu abençoado Jesus quase em ato de castigar as nações, e tendo-lhe pedido que se acalmasse, disse-me: Minha filha, a ingratidão humana é horrenda, não só nos sacramentos, a graça, as luzes, as ajudas que dou ao homem, mas também os mesmos dotes naturais que lhe dei. Todas são luzes que servem para encaminhá-lo no caminho do bem, e, portanto, para encontrar a própria felicidade. E o homem, convertendo tudo isso em trevas, busca ali a própria ruína. E enquanto ali busca a ruína, diz que busca o meu próprio bem. Esta é a condição do homem. Pode dar-se cegueira e ingratidão maior que esta? Filha, meu único consolo e gosto que a criatura me pode dar nesses tempos que nós estamos, né? Vontade humana reinando, é sacrificar-se voluntariamente por mim. É uma oferta voluntária. Porque tendo sido o meu sacrifício todo voluntário por eles, né? Não foi pelos interesses, foi pelos interesses da divina vontade, então o sacrifício voluntário é esse também. É pelos interesses de Deus. Então, onde encontro a vontade de sacrificar-se por mim, sinto-me recompensado pelo que fiz por eles. Por isso, se queres aliviar-me e dar-me gosto, sacrifica-te voluntariamente por mim. E é por agradar a Deus, né? Sem aquela, na visão da santidade humana, sem aquele sufocamento, aí tem que ser tudo com muita força, é muito ruim, é muito penoso. O sacrifício voluntário é por amor, né? Você se abandona nas mãos dele, você não fica pensando em você, não. Você se entrega, né? É uma oferta voluntária, de modo também que tudo que ele tira de você é para o bem comum de todos, pela ordem, para que a ordem aconteça, que a ordem é justamente o bem de todos, né? A libertação, né? Então, esse sacrifício que agrada a Deus é que você se entrega aos interesses dele, totalmente abandonado, né? Confiando nele, né? Então, o jejum também cai nessa compreensão, porque Jesus quer pôr ordem nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? E também na nossa comunidade. Nós já estamos vendo os frutos acontecendo ao vivo,
né, no meio de nós, das libertações acontecendo, das mentes, dos corações, pessoas que estavam com medo, pessoas que estavam ainda muito fechadas, né, muito caladas, né, muito ainda assim, presas no seu mundinho, né, totalmente assim, sem dar um sinal de vida, né, sem dar um sinal de que está ali, de que quer, ainda pensando se quer, se não quer, só observando, sabe, aquele pensamento assim, eu só vou ouvir, só vou observar. Então, o Senhor deu uma chacoalhada já, né, então a gente já tá vendo os frutos disso, né, dessa libertação que Ele quer, que é a libertação mesmo, a pessoa não, né, sair dessa cadeira, dessa prisão que é, né, a vontade humana, ficar na sua vontade humana. E ele tinha falado sobre isso, dessas cadeias, no estudo 51, né? E ele inspirou essa meditação voluntária, que foi maravilhosa, né? Do estudo 51, a vida íntima de Nosso Senhor. E explicou para a gente como nos ofertar, né? Ele explicou para nós como a gente ofertar pela nossa família, né? E começamos ontem. Então, você vai fazer na intenção da divina vontade 100%. Que é essa ordem na sua vida e na sua comunidade, alcançada pelos sacrifícios voluntários. Então, é voluntário. Por isso que não tem nada de regra, né? Porque é voluntário, é por amor a Deus, né? E é voluntário, né? É voluntário até porque, de repente, né? Acontece alguma coisa diferente no seu dia, né? Você tem que entender, né? Que quem rege tudo é a vontade divina e você coloca a sua intenção. E com isso, com essa oferta, esse sacrifício, né? Vão trazer o reino para sua casa e para nossa comunidade mais rápido. Glória a Deus. Isso é a coisa mais linda que você pode ouvir. Essa é a coisa mais linda que alguém pode alcançar, sabe? Porque é os interesses de Deus, né? Puro, 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 né? Nunca foi proposto isso antes para nós. Não falamos, a gente não falava muito nisso, né? Em jejum. Pois não era a hora desse conhecimento ainda, tá vendo? Porque é Jesus quem rege a comunidade. A gente não fala nada se não for a hora de falar, se ele não quiser, se ele não explicar, não inspirar, né? E nos mostrar como, tudo, você vê que é ele que rege tudo, né? Nos cerca, né, nesse entendimento e traz os frutos e faz tudo, né? E a gente só diz, tá bom, pai, tá bom, pai, tá bom, pai. A nossa vida todos os dias aqui é, tá bom, pai, tá bom, pai, tá bom, a gente tá no colo dele, ele que conduz tudo, né? Ainda estávamos aprendendo a sacrificar a vontade humana, né? E pular, né? Essa transição, né? E também de desistir, né? Da busca da santidade humana, que é aquela coisa de você faz tudo pela virtude individual sua, salvação da sua alma, né? Questões suas, pessoais. Então agora podemos fazer outro sacrifício, porque agora ser Jesus é isso. Porque agora você vai fazer não sendo uma pessoa humana, um santo humano, mas você vai fazer sendo o próprio Jesus, né? Com a mesma intenção dele, com o mesmo jeito que Nossa Senhora fazia, né? Das intenções da divina vontade. Então, o que que acontece, né? Da gente sentir esses estados de ânimo, passar por muitas situações. O jejum retira de nós muita força espiritual, né? Tira de nós essa força. Então, por isso que a gente sente os efeitos disso, né? E também porque agora sim que ele está nos preparando para isso. Porque antes, nós precisávamos para nós somente disso. Passamos pelos testes, agora estamos mais fortes, né? E podemos nos doar. Como que você vai doar algo que você não tem nenhum entendimento ainda sobre, né? Se você ainda está naquela luta, ainda com você mesmo ali, naquele processo todo de purificação, né? Então, nesse momento, ele nos fortaleceu, né? Você vê que até os vídeos, né, da transição da vida humana para a divina, foi um fortalecimento muito grande para os iniciantes, todos somos, né? Você viu que para todo mundo foi um despertar mais forte, esses vídeos dos iniciantes, em cultura, escola, tudo. Mas que maravilhoso que está sendo, né? Que Jesus está proporcionando. Aí uma pessoa na comunidade citou uma outra pessoa que faz jejum integral. Aí foi explicado que o dela é na santidade humana. Vamos entender por quê. A diferença do jejum, né, na santidade humana é o seguinte. A pessoa, santidade humana, ela tem intenções humanas, 100%. Né? Tem um propósito plenamente humano, para fins humanos, para assim, de uma consideração que ela tem com a outra pessoa que está pedindo para ela oração. Então, ela recebe pedido, por exemplo.
Ah, reza aí pra mim, fulano de tal, por um emprego. Então ela vai até Deus e expõe claramente essa situação. E espera que Deus atenda exclusivamente isso. Então, não tem outra coisa sendo considerada ali. O que o senhor tem pra essa pessoa, né? O que tá além, né? Não, ela vai ser crua, né? Nua e crua com Deus. Olha, a pessoa precisa de um emprego, né? Então ela faz com a sua própria vontade humana, colocando ali o seu esforço, né? Naquele ato e unida com a vontade humana da pessoa que pediu, que está esperando que vai acontecer aquilo. Ela não se importa com mais nada, né? De repente, lá o que Jesus está vendo é outra coisa, que ela já tem um emprego, mas ela precisa morrer para ela mesma daquele emprego, né? De repente, né, tem uma outra situação, né? Mas isso tudo, não, Senhor, emprego. No e cru, né? Ela não se importa com mais nada, espera a misericórdia divina. Nós não, aqui nós sabemos que a divina vontade que é ordem, que é morte para a vontade humana. Então sabemos que só isso resolve todos os problemas. E libera 100% tudo. É verdade. É verdade. Então só fazemos por amor à divina vontade, para ela alcançar o que ela quer. E não esperamos nem cobramos o que Jesus quiser. O que Jesus quiser, né? Ficamos felizes, por exemplo. Se essa pessoa não conseguiu o emprego que ela está pedindo, de repente na divina vontade se oferta para a morte da vontade humana da pessoa, que às vezes ela quer um emprego tal, X, Y, daquele jeito, com aquele tipo de chefe, com aquele tipo de pessoas, naquele lugar, e de repente você abre para ela, que ela morre para esse humano dela, né, e fala assim, peraí, eu tenho talento para cozinhar, por que que eu não faço uma mitex, né? E começa a vender. Então, o Senhor inspira, porque ela está livre, né? Porque ela se libertou, né? De uma paixão, né? De querer de ver outras possibilidades. Então, às vezes não faz exatamente o que a pessoa quiser e você fica feliz com aquilo que ele proporciona. Você não impõe nada. Então, é muito livre, né? A vontade divina, assim, né? É muito livre. Tudo que Deus, quando você sai do meio, sai da frente, tudo que vem, você recebe com amor. Quando você não impõe. Por isso que a gente precisa da libertação da nossa vontade humana, né? Porque ela fica na frente atrapalhando, né? Impondo, querendo, exigindo. Então, na divina vontade, a gente pede a libertação das vontades humanas rebeldes, né? Que querem corrigir a Deus, que não querem as coisas, né, do jeito de Deus. Então, você põe essa intenção e pronto, simples, né? Não precisa de muita enfeite, muita coisa. Isso já engloba tudo, né? Por exemplo, na sua família, se tem pessoas, né, fechadas para a verdade, isso é uma cadeia da vontade humana. Então, você oferece por essa intenção. Só essa. Libertação. Aí, Jesus instruiu também para a gente rezar no fim ou no início, uma hora dos giros da alma, né? Que maravilha. Não é mesmo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, olha que interessante que foi também explicado, né? Todo mundo que fizer o jejum, conte aqui, né? Como foi, o que aconteceu, esclareça. Pois é uma forte batalha espiritual, retira da gente muita coisa mesmo. Suga muito a nossa força. É luta feia, né? Então, desabafa aqui. Se chorar, se for ofendido, atacado por qualquer pessoa, aguentar firme. Né? Até ameaças vêm das pessoas, muita confusão. Acontece de tudo. Contraria muito mesmo nossa vontade. Se preparem para a batalha. Peça conselhos. Então, seja simples, seja humilde, seja aberto. Esclareça tudo, né? Não é uma coisa isolada só sua, é comunidade, comunicação. Então, você está num lugar propício, né, para você partilhar. E isso ajuda muito. E os frutos também vêm disso, né? Então, caso fique sem saber como agir diante de uma situação, de repente o estado de ânimo que você teve, né? Por isso que vai ajudar, né? Também os conselhos, a direção que você receber. E nunca sentir culpa, né? O segredo é não sentir culpa, né? Porque aí o demônio vindo você sem culpa é vencido, né? Justamente porque você se anula totalmente, até do pensamento de culpa. Olha só, volume 1, 78. Ao fazer isso, sua oração se elevará diante de meu trono, como incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. O demônio vendo-te humilde e resignada, toda abismada,
em seu nada, não terá forças para se aproximar. Tá vendo? A diferença também, porque o que acontece na santidade humana? Se ela se vê fraca, né, ela olha muito para si mesma, a tendência a ter culpa, né, escrúpulos é muito grande, né? Aí a pessoa quer sempre recomeçar, ela não acredita, né, na intenção dela, que ela pôs diante de Deus, não tem uma consciência clara da intenção dela, né, daquilo que agrada a Deus. Então ela sempre conta com ela mesma, né? Então se ela se avalia, ela cai na culpa. Quando ela se abandona em Deus, ela vence, tá bom? Então é isso. Então, qual que é o propósito principal? Morte da vontade humana, que é a libertação da libertação, tá? Qual que é a diferença disso em relação, né, a qualquer outro jejum, né? É porque sempre tem outras finalidades, né? Jejum na santidade humana é sempre para alcançar ou virtudes para si, né, de méritos para si, que também é interesse humano, né? Ou de causas para pessoas, causas materiais, batalhas espirituais particulares de cada um. Na divina vontade, a maior libertação espiritual é a morte da vontade humana. Amém? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Aí vocês imaginam o horizonte que se abriu para mim agora? O horizonte que Deus mostrou para mim, para o futuro, que eu estava somente começando. 2 anos, gente. 2 anos de missão só. 2020, 2021, 2022. 3, né, 2 anos e meio de missão. 2 anos e pouco. É muito pouco tempo. Na divina vontade. Muito pouco tempo. Né? Como que eu ia querer, né, já saber tudo? E eu tinha essa consciência. É muito pouco tempo mesmo. Né? Não, eu tinha essa consciência. Tive muita consciência disso. Eu sempre fui muito realista também, né? Mas assim, mesmo assim, né? Você vê a divina vontade falando que ela faz coisas muito grandes, 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 e você, né, fica pensando assim, muito grande, né? E aí você fala assim, nossa, mas é muito grande demais isso, muito grande, mas só que você é pequeno. E aí você entender como que funciona essa dimensão de infinito, universal, tão grandes, coisas muito grandes, né? E você sendo tão pequena, aí eu sempre ficava olhando para Nossa Senhora. Era o que mais me ajudava e olhando para a pequenez da Luísa. As duas foram assim, sempre eu ficava observando as duas, prestando atenção no que Jesus falava das duas, não ficava aprofundando muito, mas eu sempre estava prestando atenção. Falei, quem é Nossa Senhora? Quem era Nossa Senhora? Na época que ela estava lá naquela época. Fico prestando muita atenção na Valtorta. Como que a Nossa Senhora se comportava. A pequenez, meu Deus do céu, daquela mulher, né? E sendo ela quem ela era. No fundo espiritualmente. Mas na terra, diante dos apóstolos, diante das pessoas, quão poucos conheciam ela. Quão poucos tinham acesso a ela. Quão poucos falavam dela. Ela não tinha fama nenhuma. E até hoje a Nossa Senhora ainda não é conhecida e amada ainda até hoje. Até hoje ela não é conhecida e amada por toda a humanidade. Tem gente que ainda xinga ela. Então assim, daí eu fico prestando atenção nessas coisas, né? Falei, mesmo a divina vontade sendo o que é, mesmo ela sendo tão poderosa como ela é, olha a Nossa Senhora, ela é poderosa só para os católicos. Só para os católicos. E ainda é distorcida a imagem dela através de várias religiões que distorcem a imagem dela. Né? Então, assim. E a Luísa, coitada Luísa, não é conhecida até agora. Pouquíssimo conhecimento. Demora demais, mesmo sendo a divina vontade. Esse negócio dela ser sufocada, é muito forte esse negócio. E eu fico pensando, meu Deus, é muito sufocada mesmo a divina vontade. Por mais grande que Jesus fala que ela é, mas ela é muito sufocada pela humanidade. Muito sufocada. Então é uma guerra muito grande.
de amor que precisa acontecer. E o amor não força, né? O amor não é violento, o amor não estupra, né? Como eu sempre falei, não violenta as vontades humanas rebeldes. Então, aí a gente vai vendo por que é tão difícil, por que essa missão é tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão real, verdadeira, quando a gente vê a imagem das duas, né? Da realidade das duas. Então, você não pode querer que seja rápido as coisas. Tem que ser dentro do tempo de Deus, sendo muito obediente a Ele, como Ele está pedindo, como sempre pediu, né? Uh, 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 Eu me prostro, me entrego, me derramo diante da tua glória. Eu me prostro, eu me entrego, eu me derramo diante da tua glória. Por aqueles que não sofrem, por aqueles que não entendem, por aqueles que não querem te louvar, te exaltar, os portentos da vossa bondade. Trouxe para nós novo tempo de graça, os portentos da vossa misericórdia. Com Luísa trouxe a graça, divina vontade, reina na minha vida, divina vontade. Na minha divina vontade, reina na minha vida. Reina então agora neste ato que eu te consagro, ó meu Senhor, em todos os atos, em todas as obras que faço. Te dou o meu ato unido ao teu Jesus. Me prostro, me entrego, eu me derramo diante da tua glória. Eu me prostro, me entrego, eu me derramo diante da tua glória. Faça-se, fiat, fiat, faça-se, fiat, faça-se, fiat, faça-se agora em todos nós, que a tua vontade se estabeleça no céu e na terra, que a tua vontade se estabeleça no céu, em toda a terra, que a tua vontade se estabeleça no céu, toda a terra, que a tua vontade se estabeleça no céu e na terra, que a tua vontade se estabeleça no céu e em toda a terra, que a tua vontade se estabeleça no céu